Irmãos, como o Espírito Santo ele testifica, como ele conduz tudo em sua casa. Os louvores que entoamos, na sua maioria, na sua totalidade, falava sobre oração. O poder da oração, o quanto a oração ela produz, o quanto ela é produtiva, o quanto nós podemos colher esses frutos quando buscamos o Senhor em oração. Nós cantamos pedindo a Deus que sare a nossa nação. Ouve, ó Deus, esta oração Altíssimo. Sare essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Como precisamos ver de fato a intervenção divina, como a irmã disse na oração. Como precisamos ver sobre o nosso país. Como precisamos ver sobre a nossa vida. A palavra de Deus ela vai trabalhando ao nosso coração, sempre nos levando a crer no poder da oração. Tiago chega a dizer que a oração pode muito nos seus efeitos. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. E como precisamos confiar na oração. E como precisamos nos dedicar mais à oração. Como precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. E talvez por ser algo tão simples, aparentemente, muitas vezes é deixado de lado. Mas perdemos tantas bênçãos, perdemos tantas vitórias, ficamos envolvidos em batalhas que talvez poderíamos ter vencido há muito tempo, mas não vencemos, porque não nos dedicamos à oração. Max Lucado, ele disse, deixou escrito, que quando nós trabalhamos, nós colhemos os nossos frutos. Quando trabalhamos, colhemos os nossos frutos. Mas quando oramos, colhemos os frutos de Deus. Os frutos que Deus acrescenta. E os frutos que Deus acrescenta sempre serão muito mais saborosos do que aqueles que nós, pela força, tentamos alcançar. E eu gostaria muito que você colocasse em sua vida nesta hora, em oração. Que você se comprometesse com o Senhor nesse dia, a orar mais, a buscar mais, a colocar-se verdadeiramente em comunhão, em intimidade com Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Daniel capítulo 6. Daniel, um homem de oração, um homem que se posturou como alguém que tinha intimidade com o Senhor, que deixou sempre muito claro isso para nós. A partir do versículo 10, por gentileza, abre sua Bíblia. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu leio assim, Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumavam fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias
todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes ao dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhes disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selando-a ao rei com o seu próprio anel e com dos grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu quarto, o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que teu Deus, quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque me foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Amém. Ó Deus abençoador, glorioso, magnífico, em poder e santidade, a Ti elevamos o nosso clamor e a nossa voz, e te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que se manifeste a nós, que restabeleça, ó Pai, um padrão de santidade no meio do Teu povo, que dê aos Teus filhos motivação interna, Pai, e externa, para orarem, para buscarem o Teu nome, para buscarem a Tua face, para viverem uma intimidade, uma comunhão plena com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, fala-nos ao coração, através desta palavra. Ajuda-nos, Pai, a cada dia sermos levados, conduzidos para o primeiro amor, para a essência dessa alegria do Senhor, na alegria da nossa salvação em Ti. Em Cristo nós oramos e Te pedimos esta bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Perseverem em oração. Daniel, um homem de oração. E o texto lido nos fala que Daniel, ele orava continuamente.
haviam alguns homens que estavam inquietos com a postura de Daniel, tanto como um homem exemplar, tanto como a sua ascensão no reino, sendo ele estrangeiro. Esse homem não pode prosperar tanto aqui em Babilônia como um de nós. Ele é um dos exilados. Ele não é um de nós. Para prosperar como ele prospera, para ser abençoado como é. E essas questões e muitas outras começaram a fermentar no coração de alguns dos principais da corte. Então um projeto de morte foi estabelecido para Daniel. Vamos matá-lo. Não achamos nada que venha trazer difamação à sua pessoa. Não conseguimos pegá-lo em nenhuma falta. Parece um homem irrepreensível. Então nós precisamos buscar alguma coisa na fé desse homem. E foi onde eles entenderam que Daniel era um homem de oração. E Daniel se propunha a orar. E Daniel orava todos os dias, continuamente. O Pai está aí. Vamos chegar até o rei e vamos massagear o ego do rei, fazer com que o rei entenda que nós queremos exaltá-lo, exaltar o nome dele, a pessoa dele, o poderio dele, fazendo com que ele assine um edito para que nenhum homem ou mulher, nenhuma criança possa orar ou fazer qualquer petição a outro homem ou a outro Deus, senão ao rei. Vamos elevar o ego do rei e fazer com que ele assine esse edito, porque Daniel vai cair na cilada. Ore perseverantemente, porque o inimigo sempre arma ciladas para você. E isso é real, irmãos. O inimigo tem armado ciladas para nós, para nos fazer cair. Mesmo se essas ciladas estão condicionadas até mesmo à nossa vida cristã, à nossa fé. Se eu não posso falar da pessoa dele, então eu vou tentar desmoroná-lo dentro da sua própria religião, dentro da sua própria crença. Como temos assistido tantas coisas assim, dessa forma. Oremos, porque somos desafiados todos os dias. Mas é importante entender aqui que Daniel lhe foi colocado uma cilada para que ele caísse. Daniel, você não é fiel ao rei, não é um súdito leal ao seu rei? Então, o que são 30 dias? O que são 30 dias sem orar para Deus? O que são 30 dias? Negocia, vale a pena. O inimigo tem armado ciladas, talvez tentando de alguma forma lançar um desafio para você ter que provar alguma coisa para alguém, mas que a prova desta questão de lealdade, de amizade, de amor, te leve a perder a sua santidade, a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus. Cuidado, para que alguém não tome posição e te diga: olha, você não precisa fazer nada, é só assinar aqui para mim. Você não vai precisar mentir, é só omitir. Quantas vezes o inimigo vem com ciladas para o nosso lado, irmãos? E como nós precisamos nos desviar disso? Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo citando aqui muitos pecados, no versículo 32 ele vai dizer-nos assim: e apesar de conhecerem a justa lei de Deus,
que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Deus está dizendo aqui acerca de muitos pecados, de muitas transgressões, mas Ele fala aqui também daqueles que, mesmo não cometendo tais atos, estão consentindo, estão acomunados, estão aliançados com aqueles que praticam, aceitam, omitem. E essas coisas nos afastam dessa comunhão que precisamos, dessa intimidade que precisamos com o Senhor, para ver a nossa oração respondida, para recebermos de Deus o poder, pela intimidade e pela presença dEle, para que quando nos colocamos diante de Deus, sejamos inundados com a sua glória, com a sua presença, com aquela paz que inunda a nossa alma, retirando a agonia, a dor, as pressões que a vida traz. Talvez seria um momento ideal para Daniel orar, mas não fique condicionada a orar, ou seja, despertada a orar apenas num tempo de pandemia, num tempo de aflição, porque esse tempo, para quem foi despertado, ele trouxe a muitos corações uma necessidade de orar mais, porque por conta da pressão. Mas interessante que o texto nos diz que Daniel ele não foi levado a orar devido à pressão, mas que ele orava, mesmo quando todas as coisas pareciam perfeitamente normais, perfeitamente tranquilas. E é muitas vezes aí que nós caímos, quando há tranquilidade, quando tudo parece estar perfeito, todas as coisas estão dando certo, é nesse momento que parece que nós acomodamos, nos desligamos e nos esquecemos que precisamos ter comunhão com o Senhor. Amém. Mas Daniel, o texto nos diz que ele orava constantemente, independente do tempo. E nesse tempo de aflição ou de pressão, ele continuou orando da mesma forma. Escuta, não mude a sua postura diante de Deus pelos momentos que mudam constantemente, porque os nossos momentos oscilam o tempo todo. Ontem vivemos um dia, hoje pode amanhecer totalmente diferente em alguma área na sua vida, mas a sua postura de servo, a sua postura de serva, a sua intimidade não pode oscilar, assim como oscilam os momentos da sua vida. Mantenha uma postura, para que você vença, para que quando o inimigo armar ciladas, ainda que você caia, como Daniel caiu na cilada, você saia lá do outro lado vitorioso. Amém. Porque assim como Deus olhou para Daniel e achou inocência diante dele e diante do rei, como o próprio Daniel diz: vive, ó rei, eternamente. O Senhor me poupou porque foi achado em mim inocência, porque nada fiz contra ele nem contra ti, ó rei. Que a sua vida seja uma vida exemplar. Ore ao Senhor, a sua oração não ficará sem resposta, a sua postura reta não passará despercebida aos olhos de Deus. Deus olha para aquela nação, para aquele povo, Deus olha para o povo no tempo de Noé, e Ele vai dizer que os pensamentos e a intenção dos pensamentos do coração do homem era continuamente mal, e Deus propõe um dilúvio, mas Deus olha para Noé e diz: homem reto, assim como Ele olha para
Jó, e diz também: homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Como nós precisamos então manter uma postura, mantenha a sua postura. Porque nesse tempo, irmãos, quantos acomodaram? Quantos se acomodaram na sua casa, nas suas questões, ou no problema, na pandemia, e se refugiaram numa pandemia, mas perdendo o foco da intimidade com Deus. E eu não estou falando sobre questão de estar em casa, nunca estou falando sobre isso, porque nós sabemos muito bem da necessidade de nos resguardarmos e o quanto essa questão dessa pandemia real é séria, e aquele que precisa mesmo, está corretíssimo e tem todo apoio, não somente da igreja, mas apoio do Senhor, porque Deus sabe das nossas limitações. Mas uma coisa Deus espera: que você em casa, que você aqui no templo ou em qualquer lugar, na pandemia ou fora dela, você não perca a postura de adorador. Você não se acomode e esqueça que você é um servo do Senhor, que você é um chamado de Deus. Porque Daniel não deixou que as questões o tirassem do propósito. Muitas ciladas são armadas para que você saia e perca a tua bênção, para que você se acomode, para que você estabeleça para você mesmo um padrão de relaxamento. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Está escrito, palavra de Deus. Então, a obra do Senhor é só o cargo que você tem na igreja, a ocupação que você tem aqui? Não. A obra do Senhor é a sua intimidade. A primeira obra é a sua vida com Deus. Escuta mais, quando nós olhamos para Jesus iniciando o seu ministério, quando ele é batizado, o texto nos diz que ele é levado ao deserto e ele passa quantos dias? 40 dias e 40 noites em oração, em jejum, buscando a presença de Deus. E como foi providencial para ele e para nós entendermos isso. Jesus, ele nos mostra uma postura de alguém que se prepara para as batalhas que virão. E quantas vezes nós queremos entrar numa luta totalmente despreparados, mas Jesus se preparou. E Satanás chegou para ele, capítulo 4, versículo 3, dizendo assim: então o tentador, se aproximando, disse-lhe: se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão, se você é. Versículo 6, ele vai dizer assim: se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Está escrito que Deus vai te sustentar nas mãos. Se você é. E quantas vezes, para provar que somos, para dar uma resposta para alguém, para dar uma resposta para o mundo, nós perdemos a nossa postura de servo. Quantas vezes nós queremos dar uma satisfação, mas para que essa satisfação seja dada, nós perdemos a intimidade, a comunhão. Mas Jesus não, ele não se prostrou, ele não se vendeu, ele não retrocedeu. No momento mais agudo da vida terrena de Jesus, momento mais agudo talvez, quando ele estava no madeiro recebendo o pecado de toda a humanidade, quando o Pai vira as costas para ele pelo pecado da humanidade que está sobre ele, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, os soldados, eles dizem: tu és o Filho de Deus? Então, desce daí. Os fariseus dizem a mesma coisa. Um dos ladrões diz a mesma coisa: você não é o Cristo? Salva-te e a nós também. Isso é tentação.
Você não é homem? Você não é fulano? E quantas armadilhas estão sendo armadas para você cair? Mas o mundo espiritual está sendo trabalhado para a sua queda. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas mantenha a sua comunhão com Deus, porque aquele que está ao seu redor, o anjo do Senhor acampa ao redor do seu servo para os livrar. Amém. Ele te diz: olha, eu vim para te dar vida e vida com abundância. Então tenha uma vida de oração abundante, como Daniel tinha, porque as covas elas são reais para a nossa vida, ainda que inocentes muitas vezes. Como Daniel estava inocente, mas a cova não deixou de existir. Ah, mas por que comigo? Por quê? Sou inocente? Eu sei, irmão. Eu sei, irmão. Mas as tentações, as provas, os problemas não vêm somente sobre aqueles que são culpados. Mas aqueles que estão diante de Deus sempre sobrepujarão as crises e sairão do outro lado vencedor. Amém? Amém? Então escuta isso, persevere em oração. Ainda que as tentativas humanas de favorecimento a você fracassarem, porque há alguém que milita ao teu favor que não fracassará. Entende isso? Amém. Porque o texto nos diz que o rei, ele ficou muito penalizado quando ele soube que Daniel tinha infringido aquele decreto. Porque se ele tivesse lembrado que Daniel era aquele homem que independente do que acontecesse, não deixava de orar, ele não tinha ensinado. Porque o texto nos diz que ele ficou penalizado, ele passou o dia inteiro, a tarde toda, lutando para salvar Daniel. Mas de nada adiantou, porque os homens já tinham tudo arquitetado. Foi uma coisa planejada. Não, rei, você sabe o rigor da lei dos medos e dos persas. Esse interdito não se pode revogar, não tem como voltar atrás. O jeito agora é cumprir a sentença, porque essa é a lei, e a lei não pode ser revogada, ela não pode ser contrariada. Deus diz a você nessa manhã, perdão, o quanto você precisa entender que o mundo espiritual, ele trabalha o tempo todo. O mundo espiritual da maldade trabalha o tempo todo para te fazer cair. Pelas ações de pessoas, pelos conselhos de pessoas, pelos desafios que são feitos a você, para que você prove alguma coisa e para que você fracasse. Talvez você tenha colocado a sua esperança, a sua expectativa em pessoas, esperando que pessoas possam te valer diante de uma dificuldade, diante de uma prova, diante de uma porta que vai se abrir. Mas como eu ouvi ontem, e como Deus tem falado, e Ele fala aqui na palavra, deixa Deus no controle da sua vida. Amém? Deixa Deus no controle da sua vida. Porque por mais que os homens fracassem no apoio que querem dar a você, como o rei fracassou no apoio que ele queria dar a Daniel, fracassou. E agora estou perdido. Acabou, é o fim. Estou sendo amarrado, estou sendo levado. A porta da cova foi aberta. Eu vou cair na cova. E eu me vejo frente a frente com os leões. A porta foi selada. Acabou. Ainda que você pense assim, ainda que pareça, ainda que tudo pareça, todos os recursos humanos pagaram. O laudo médico. Escutem. Nós temos um Deus que está acima de todas essas coisas. Amém. Nós não dependemos unicamente, graças a Deus por isso, da ação humana, mas nós dependemos
do Deus que move a nossa história, do Deus que intervém na nossa vida, no Deus que trabalha ao nosso favor, porque como diz Isaías, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. O salmista vai dizer assim, escuta, Salmo 118, versículo 6: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Ainda que o homem te arme ciladas, ainda que você caia na cilada, mas se você tem comunhão com Deus, se você mantém sua vida de oração, se você mantém sua intimidade, escuta isso, o Senhor está contigo. Amém. Então não precisa temer o que te possa fazer o homem, mas sempre tenha temor daquilo que Deus pode fazer quando nós somos infiéis. Amém? Amém. Então vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Escuta mais. Persevere em oração. Ontem à noite, lendo esse texto, Deus falou-me o quanto nós precisamos perseverar em oração, porque de fato, mesmo nos momentos mais agudos da nossa vida, os momentos mais tristes, mais difíceis, os momentos em que nos sentimos mais vulneráveis, mais fragilizados, se tornarão em um testemunho de fé, um testemunho de vitória. Olha, o momento da sua vida em que o rolo compressor passou sobre você e te esmagou, e você se sente totalmente esmagado, totalmente quebrado. Eu tenho certeza que você vai sair dessa experiência, se você tem intimidade com Deus, comunhão com Deus, se você busca o Senhor em oração, você vai sair dessa experiência com um testemunho glorioso, com um testemunho maravilhoso do poder de Deus. Porque aquela noite não foi uma noite boa para Daniel. Ele foi lançado na cova, Daniel humano, tá? Porque ele não era Deus, ele era como eu e você. Eu sei que você tem fé, mas eu sei que você iria se assustar e você iria ficar temeroso, e você não ia conseguir dormir. A noite ia passar e você o tempo todo olhando para aqueles leões, pensando no que podia acontecer. Ainda que você entrou, eles se mantiveram parados lá. Eles estão me olhando, mas eles não estão avançando. Talvez eles não estejam com fome, daqui a pouco eles ficam com fome. O que passou no coração de Daniel? E o que passa no nosso coração quando nós enfrentamos as covas e os leões? Aquela noite não foi uma noite fácil, mas o rigor da noite terminou quando a manhã da alegria raiou. Amém. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Não foi uma noite boa para o rei. O texto nos diz que ele não deixou que se aproximasse dele instrumentos musicais. Não, hoje eu não quero música, porque não vejo motivo de alegria. E ele jejuou, ele manteve-se. E o texto nos diz que fugiu dele o sono, ele ficou com insônia naquela noite, preocupado com Daniel. Mas Daniel saiu daquela cova com um testemunho: vive eternamente, ó Rei, porque o meu Deus, Ele me salvou, porque o meu Deus me livrou da boca dos leões, porque o meu Deus encontrou em mim inocência. Amém. Tenha certeza do cuidado desse Deus, da manifestação desse Deus e de como você será exaltado lá no final. Amém. Porque aquele que se humilha será exaltado. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Amém.
Diz a palavra, e nós precisamos crer. Então não duvide, ainda que o laudo médico, ainda que o resultado de uma prova, de um vestibular, ainda que aquela porta que eu esperava em alguma área da minha vida não abriu, espera no Senhor. Você está sob o cuidado dele? Estou enfrentando os leões. Espera no Senhor, porque Jesus disse: no mundo enfrentareis leões, sereis lançados nas covas. Não foi assim que ele disse? No mundo tereis aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque vocês não serão devorados. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a cova, eu venci os leões. Estão comigo? Vencerão também, vencerão. Mas se coloca nas mãos do Senhor. Amém? Amém. E finalizando essa palavra, lembrando aos irmãos que quando nós perseveramos em oração, os nossos inimigos são destruídos. E como nós falamos quarta-feira, não estou falando de pessoas, porque, como diz a palavra, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é assim? Então, Daniel, ele perseverou em oração, ele perseverou em intimidade e comunhão com Deus, e os seus inimigos foram destruídos. Aqueles que buscaram a sua morte morreram. Aqueles que tensionaram lançá-lo na cova foram vitoriosos ao vê-lo na cova, mas não foram vitoriosos ao vê-lo derrotado, porque derrota não existe naquele que serve a Deus, porque sobre todas essas coisas somos mais. Então não tem derrota, o nosso Deus é maravilhoso. Amém. Aleluia. Escuta, lembra quando Amã, lá no livro de Esther, ele arma um projeto também para exterminar todos os judeus, e ele manda preparar uma forca para Mardoqueu, e no final da história ele é enforcado naquela forca. A morte que ele premeditou para Mardoqueu foi para ele. Nunca lute com as armas do mal. Espera no Senhor. Não queira praticar vingança com a tua mão. De Deus vem a vingança. Ele é o vingador, Ele é o teu juiz, é Ele que proverá. Então espera nele, descansa nele, ore ao Senhor. Mas está demorando? Não intervenha na ação de Deus, porque Ele age de forma correta no tempo correto. Na plenitude dos tempos Ele fará justiça, e você verá e se alegrará e comemorará, e os teus inimigos cairão. Então, se a tua carne tem militado contra você para te fazer cair, lute contra ela. Ela é uma grande vilã. Se o inimigo, o diabo, tem lutado contra você para te fazer cair, lute. Como? Consagrando-se a Deus, porque o Senhor mesmo se encarregará de fazer a boa obra na sua vida, porque Ele pelejará nessa batalha por você, e Ele adestrará as suas mãos para essa peleja em nome de Jesus. Então fortaleça-te no Senhor, fortaleça-te na comunhão com esse Deus. Descansa no Senhor e espera nele, porque o Senhor não falha. Amém. Os teus inimigos serão destruídos para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus possa continuar trabalhando no nosso coração, que você possa se posicionar ainda mais fortemente. Você que está me ouvindo aí, talvez na sua casa nessa hora, um tempo de pandemia, talvez se relaxou, acomodou, não tem buscado o Senhor, e de repente, com tanta intensidade como estava,
Porque por mais que somos a igreja onde estamos e somos a igreja em casa, muitas vezes a falta da comunhão, dessa comunhão, ela acaba nos afetando no sentido de nos acomodarmos, porque estando juntos, né? É como numa churrasqueira, uma brasa acesa aquecendo a outra e todas elas juntas mantendo o calor. Mas somos muito fáceis de esfriar quando separamos. Aqui estamos um exortando o outro, um manifestando a bênção na vida do outro, um testemunhando da bênção do Senhor para o outro. Estamos juntos, e essa união ela faz com que nós tenhamos ainda mais força para mantermos espiritualmente. Mas não importa se você está na sua casa, o que importa é você não perder essa intimidade, é você não deixar se esfriar, é você não se envolver tanto com tantas outras coisas que talvez você não tinha tempo, agora está tendo mais tempo. Mas onde está o tempo de Deus? Onde está o tempo para Deus? Lembrando do que nos diz Paulo em Efésios, remindo o tempo por quanto os dias são maus, remindo o tempo, ou seja, resgatando o tempo para Deus, porque os dias são maus, porque as ciladas estão aí, porque os inimigos estão projetando contra nós, mas a nossa intimidade com Deus nos faz vencer. Amém. Sempre. Que Deus te abençoe e possa mover o teu coração a partir também dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém.